Oi, hoje era um dia que eu devia falar da forma mais indignada e até violenta. No entanto, eu estou tomado de uma sensação de alívio e vergonha ao mesmo tempo. Vergonha pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal não resiste a uma palhaçada, a uma comédia bufa, e nos impingiu um espetáculo ridículo que começou em dezembro, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo do recurso da defesa do Lula a respeito da parcialidade do juiz, então, juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. E só agora nós viemos saber por quê. Porque ele tinha conhecimento, imagino eu, desse episódio ridículo, desse site de propaganda política de esquerda, The Intercept Brasil, querendo desmoralizar todos os combatentes da corrupção no Brasil, em especial Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a turma da Lava Jato. Pois bem, isso ficou evidente porque no dia 9 apareceu a primeira notícia desses vazamentos criminosos e no dia 10 o Gilmar Mendes anunciou que devolveria o processo para votação na segunda turma do Supremo. Pois bem, na véspera, ou seja, ontem, do dia marcado para a sessão, ele anunciou que não teria tempo para ler seu voto de 40 páginas e que, portanto, ele preferia que o assunto não fosse debatido na sessão desta terça-feira, que eu estou gravando aqui a esta hora da noite. Pois bem, só que ficou claro que isso tudo fazia parte de um estratagema de defesa do senhor Cristiano Zanin, que passou a ser uma espécie de patrão do senhor Gilmar Mendes. Isso que me envergonha muito, porque o Gilmar Mendes passou a ser arauto de mais uma jogada cretina, safada, para tirar o Lula da cadeia. Essa jogada era a seguinte: havia dois habeas corpus a serem julgados. Um em relação à decisão monocrática do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. O outro era o recurso sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, comprovada segundo a defesa do Lula, pelo fato do Moro ter aceito ser ministro da Justiça do governo legitimamente eleito de Jair Bolsonaro no Brasil. Pois então, a defesa veio com aquela conversa de idoso, né? Idoso fura fila. Eu sei porque eu também, como idoso, tenho direito a furar fila. O Lula tem 73 anos e passou a usar o direito do idoso para furar a fila. Não podia ser o 12º da fila, como tinha determinado a presidente da turma, Carmen Lúcia. O Gilmar e a defesa fizeram um jogo de tabelinha na área do futebol, né? E o jogo foi imposto aos seus colegas de uma forma cínica e que eu achei, inclusive, covardia de parte dos outros, mas também não sei se não teria sido ingenuidade ou burrice. Mas o certo é que, primeiro, foi votada a história do Félix Fischer, que não devia nem ter sido votada, devia ter voltado lá para a primeira instância. Afinal de contas, a última instância. Veja bem, existe uma grande discussão sobre a questão da segunda instância, mas o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Dias Toffoli, para tentarem ganhar da jurisprudência da segunda instância, propuseram uma saída para a terceira instância. O Lula já passou pela terceira instância e foi derrotado por 8-0. Pois é, todo mundo esqueceu isso, inclusive nós. Inclusive os coleguinhas jornalistas, o público leitor. Pois então, o
o senhor Cristiano Zanin apelou para a história da idade e apelou para a história de, 440 e tantos dias de prisão. E daí? E daí? Que história é essa? O cara não pode passar... ao que eu saiba, o dispositivo penal que prevê o máximo de cumprimento de pena no Brasil é 30 anos, não são 440 e tantos dias, não é verdade? Pois é, mas o que é mais ridículo nisso é que o Gilmar Mendes, que anda fazendo uma onda danada sobre essa farsa das conversas do Sérgio Moro com o pessoal da Operação Lava Jato, serviu de eco, foi arauto do advogado de defesa do Lula ao defender o seguinte: o negócio do Ficha 4-1, até ele votou. Aí quando vai para votar a questão do Sérgio Moro, que tinha que ser votada hoje, aí diz, não, eu não estou preparado ainda, o caso é muito complexo. Pediu vista em dezembro, hoje, 6 meses, o que é isso? Caso complexo? Mentira, tudo ardil, né? Tudo armadilha. Pois então, aí vai para a votação, aí os nossos estúdios de televisão, as redações de jornal, estão cheios de spoilers. Antigamente eram cartomantes, né? Eram profetas do antigo, do povo judeu, né? Os Jeremias e tal. Agora são spoilers, né? Ninguém quer dar mais notícia. Não tem mais repórter em jornal, é tudo spoiler, é tudo gente, olha, isso vai acontecer, porque isso é assim, porque, olha, o ministro Celso de Mello vai dar um voto histórico, então ele só pode ser a favor do Lula, né? Pois bem, qual não foi a surpresa geral? Que o ministro Celso de Mello votou pela manutenção de Lula na cadeia, somando-se aos 2 votos vencedores de Carmen Lúcia e de Edson Fachin, ficando perdedores Gilmar Mendes e o eterno Lewandowski. Lewandowski é personagem de palhaçadas históricas, como a da merendeira da Dilma no dia do impeachment. Então, ele fazer parte desse tipo de vexame já está normal. O Gilmar Mendes não tem vergonha de ficar soltando, por exemplo, o Paulo Preto, que foi colega dele no Palácio do Planalto do Fernando Henrique, quando o Paulo Preto era assessor o secretário-geral da presidência da época, Aloysio Nunes Ferreira, e ele era assessor jurídico e depois passou a ser advogado-geral da União. Pelo amor de Deus, essa gente vai falar do Sérgio Moro porque conversou com o procurador? Pois é, então o meu alívio foi ver que Celso de Mello, pelo menos, não voltou para Lula ficar livre, esperando que o Gilmar Mendes levasse 10 anos para ter uma conclusão sobre, afinal de contas, a parcialidade ou não do Moro. Pois bem, o que é que aconteceu de verdade? O que aconteceu de verdade é que o Lula continua preso. E eles estão lá esperando que o Intercept Brasil lhes forneça mais material para eles condenarem o Sérgio Moro por parcialidade. Vai ter esse material? Eu não sei se tem. O tal do Glenn Greenwald foi à Câmara dizer que tem. Mas, como lembrou bem o Hélio Gaspari, ele faz muita promessa e as coisas que aparecem são bombas atômicas prometidas e traques de São João realizados. Aí é o que eu lhe digo, eu tenho um grande alívio saber que o Lula continua preso, que é o lugar dele. Aliás, não é preso, ele está lá numa sala de uma repartição pública e não numa cadeia, não no inferno prisional. Mas tenho também muita vergonha de 5 ministros do Supremo, quase a metade do plenário, fazer um papelão daquele, ficarem reféns de um militante político de esquerda americano, dizem que a esquerda americana só é mais ridícula do que a esquerda baiana, mas é ridícula. Pois bem, hoje eu me sinto refém de Glenn Greenwald. Olha, Glenn Greenwald não é meu colega repórter, não é jornalista. O Glenn Greenwald é um militante, é um ativista, escrevi um artigo no meu blog, no Estadão, provando isso. Jornalismo sem o outro lado
é panfleto, é propaganda política. E eles todos, mesmo os vencedores, estão esperando os grandes momentos que o Glenn Greenwald tem aí para trazer, que comprometam os que combatem a corrupção no Brasil. O Glenn Greenwald foi à Câmara nesse mesmo dia da sessão, nessa mesma terça-feira, e disse o seguinte: o Sérgio Moro tem obrigação de dizer qual é a parte da gravação que é falsa e qual é a verdadeira. Olha, você já ouviu falar numa coisa mais cínica do que essa? Quer dizer, isso não é nem a questão de indúbio ou pro réu, na dúvida a favor do réu. Isso é muito pior. O Sérgio Moro não é obrigado a isso. Até agora, o Glenn Greenwald não provou nem ao Gilmar Mendes, ele provou, nem ao Levando Uísque, ele provou que o que ele está publicando no seu site de propaganda política de esquerda, do PT, né? Eu tenho fotos lá feitas pelo Ricardo Stucker no meu computador, ele fazendo aquele gesto de cumprimento de parceiro com Lula lá na cadeia. Cadeia não, na Polícia Federal. Pois é, o Glenn Verdevaldo, né, que o pessoal das redes sociais chamam de Verdevaldo, o sócio do Reinaldo, né? Pois bem, esse camarada se dá ao luxo de chegar para um juiz que é um herói nacional, que é um dos líderes políticos mais fortes do Brasil hoje, e dizer o seguinte: tem que dizer o que é que está certo e o que está errado, quando ele não diz como é que obteve as mensagens. Já disse, ele tem a garantia do sigilo da fonte, mas as mensagens precisam ser autenticadas. Elas precisam ter um certificado, um atestado de boa-fé. Não é assim. Agora, eu assisti a uma sessão, eu não assisti porque não pode transmitir, fica só tendo as notícias, mas ver uma sessão em que os ministros do Supremo do Brasil põem o Brasil, esse país imenso, 200 milhões de brasileiros, refém de um esquerdistinha americano, dono de um site vagabundo que publica informações que não tem como autenticar, não tem como dizer se é verdadeiro ou não. Pois bem, eu só tive mais motivo ainda para vergonha quando li que o senhor Davi Alcolumbre disse numa reunião, como de hábito em Brasília, em torno de uísque, né? Não sei se o Ricardo levando o uísque lá, né? De qualquer maneira, ele disse que se o Sérgio Moro fosse parlamentar, ou estava preso ou estava cassado. Mentira! Ele derrotou o Renan Calheiros e o Renan Calheiros não está preso nem cassado. E o Renan Calheiros é acusado de crime e até agora eu não vi nenhum crime do qual o Sérgio Moro é acusado. Ou qualquer das vítimas do senhor Glenn Greenwald. O senhor Davi Alcolumbre é um bandidinho, vagabundo. Ele está sendo processado no Supremo por crime de contabilidade em eleição. Além do mais, nem legitimidade do voto ele tem, porque a última eleição que ele disputou para o governo do Amapá, ele perdeu. Agora, ele quer dizer que o maior líder político do Brasil no momento, que o brasileiro favorito, que o brasileiro que é amado pelo povo, se fosse parlamentar estava preso ou cassado, numa piada sem graça, ele, que tal se ele explicasse a fraude com a qual ele foi eleito, com a qual ele derrotou o Renan Calheiros? Havia uma chapa com 2 nomes votados, e ele e o relator dessa fraude, o senhor Roberto, agora até esqueci o nome dele, um senador tucano lá do Maranhão, do Zé Sarney, ele e o senador relator estão escondendo do povo brasileiro quem foi que fraudou aquilo. Pois é. É por isso que eu tenho vergonha. Eu tenho orgulho do Lula continuar preso no Brasil, demonstrando que aqui existe um Estado de Direito de verdade. E tenho vergonha dos nossos ministros do Supremo colocarem o Brasil como refém desse rapazola americano e serem obrigados a ouvirem declarações em banquetes de Brasília de um senhor do Amapá que não consegue se livrar dos crimes contábeis em sua campanha. A última, ele perdeu.
E manda no Brasil, e é o gostoso, Alcolumbre, empregadinho do Onyx Lorenzoni, que o Bolsonaro, não se sabe por quê, mantém lá na Casa Civil, né? Pois é, então eu quero deixar registrado aqui para vocês, ainda tenho mais coisa para me envergonhar, né? O Lula já disse que não, que se ele for solto, não acontece nada com a Lava Jato, os outros continuam presos, quer dizer, ele é que não pode ficar preso. Ele é o chefe, ele é o grande líder, não pode ficar preso. Ficou, perdeu, Playboy. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.